Olá pessoal, neste vídeo nós vamos aqui apresentar um algoritmo para efetuar a multiplicação de números, de dois números representados em algarismos romanos, né? Então, isso é mais uma atividade que a gente pode fazer, uma brincadeira, né, para trabalhar algoritmos, né? E mais ainda, como o algoritmo depende da representação do número e vice-versa, né? Então essas duas coisas andam juntas. Então a gente vai fazer isso, mostrar como a gente pode calcular o produto de dois números representados em algarismos romanos, mas isso não quer dizer que os antigos romanos fizessem dessa maneira, tá certo? Na verdade, muito provavelmente eles não faziam assim como eu vou falar aqui agora. Eles usavam um ábaco, né, uma espécie de ábaco lá da época para efetuar essas multiplicações. Tá ok? Então, só lembrando aqui, todo mundo conhece os algarismos romanos, né, que são usados até hoje para indicar horas em alguns relógios, né, ou capítulos de livros, né? Então, todo mundo está familiarizado com os algarismos romanos. Aqui eu tenho os símbolos mais conhecidos, né? 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. Na verdade, os romanos tinham outros símbolos também, tinham outras convenções para representar números maiores, né? Mas vamos ficar aqui só com esses que são os mais conhecidos, né? Então, a gente primeiro tem que falar sobre um detalhezinho, né? Que, por exemplo, né, os romanos, ao longo do tempo, eles tiveram mais de uma convenção sobre o valor de um número, né, composto. Então, por exemplo, esse número aqui, 19, né? Tem o 10, o 5 e 4 unidades, então 19. Então, os números são formados justapondo esses símbolos aqui, agrupando, né? Inicialmente, a ordem dos símbolos não fazia nenhuma diferença, tá? Mas, com o tempo, foi adotada uma convenção de que quando um símbolo menor vem antes de um símbolo maior, isso representa uma subtração. Então, a gente tem uma notação aditiva, como essa aqui, e uma subtrativa, né? Então, essa notação subtrativa vem mais por uma razão de economia, né? De espaço aqui, no tamanho dos números. Mas a gente aqui na nossa atividade, aqui nós vamos trabalhar com a notação aditiva, tá certo? Então, para você formar um número qualquer, você vai juntando os símbolos, tá certo? E somando o valor deles, tá? Então, é uma representação bem simples de se trabalhar. Ela, inclusive, ela é vantajosa para a gente efetuar certas operações. Por exemplo, se a gente quiser dobrar ou dividir, né? Dobrar um número ou dividi-lo por dois, né? Então, se você parar para pensar um pouquinho, estou até fazendo essa brincadeira aqui, né? Esse número 28, né? Multiplicado por 2, como é que você faz para multiplicar um número por 2, né? Para dobrar um número? Você basicamente dobra cada símbolo, né? Então aqui esse x, cada x vai virar 2x, esse v aqui vai virar um vv, e esses 3 i's aqui, que valem uma unidade cada, vão virar 6 i's, tá certo? É claro que se você quiser, você pode fazer aqui uma reorganização, né, escrevendo esses dois v's como um x. E pegar 5 desses i's e transformar num v, tá ok? E você ainda pode transformar 5 desses x em um L, tá ok? Então, fazendo uma reorganização aqui dos símbolos, uma reescrita dos símbolos, né, nós podemos facilmente multiplicar um número por 2. Inversamente, nós também é muito fácil dividir um número por 2, porque, por exemplo, né, este número aqui, que é 1337, se eu quiser dividir por 2, né, sem divisão truncada, né, sem considerar o resto. Então a gente vai pegar cada símbolo e substituí-lo por metade dele, se houver, né? Por exemplo, o m, a metade do 1000 é o 500, que é o d. Então eu posso substituir esse m por um d. Ou, mais simples ainda, se eu tenho dois 6, eu posso trocar dois 6 por um c. Tá ok? Nesse outro caso aqui, eu tenho um c sozinho, eu posso substituir o c para obter metade, né? Eu divido o c por 2 e obtenho um L.
A mesma coisa aqui, eu tenho 3x, então eu posso transformar 2x desse em 1x e transformar esse x aqui que sobrou em 1v. E para esses números do final, esses algarismos do final, né, a gente sempre pode ter uma tabela específica para eles. Né? Por exemplo, isso aqui é o 7, eu sei que a metade de 7 é 3. Tá ok? Então, é muito simples dobrar um número em algarismos romanos, basta dobrar cada símbolo e dividir por 2 também. É muito simples. Você tem um conjunto de regras ali muito simples para fazer essas duas operações. Tá ok? Então a gente vai usar esse fato para apresentar o algoritmo de multiplicação de números em algarismos romanos. Tá? Esse algoritmo é conhecido como algoritmo egípcio, ou algoritmo do camponês russo. Né? Então vocês já podem ter visto ele antes com números indo-arábicos, mas vou mostrar aqui que com algarismos romanos ele é mais fácil. Tá? Então essa aqui que é a brincadeira que a gente vai fazer. Então, por exemplo, vamos considerar este produto aqui, né, de 303 vezes 17. Tá? Então, como é que funciona o algoritmo do camponês russo, né, o método do camponês russo, o algoritmo egípcio? Né? Então, você coloca, tem duas colunas aqui, você coloca os números, né, os fatores aqui, 303 e 17 nas duas colunas. Em uma das colunas você vai dobrar o número. E na outra coluna você vai dividir por 2. Tá ok? Então, usando aquilo que a gente viu do método para dobrar o número em algarismo romano e dividir, nós podemos aqui, vou dobrar o 303. Ora, quando eu dobro aqui cada um desses 6, eu vou obter 6 centenas, que formam 500 mais 100. Tá ok? E quando eu dobro aqui o 3, eu vou obter o 6. Uma regra bem simples. Né? Eu vou obter 6 i's, eu substituo 5 desses i's por um v. E sobra um i. E para dividir por 2, eu pego esse x aqui, divido por 2, vou obter um v. E aqui é um 7 que dividido por 2 dá 3, deixa o resto 1. Aí não representa o resto, aqui é a divisão truncada. Tá? Então eu vou continuar dobrando este número. Então, o dobro do D é o M, né? O dobro de 500 é 1000. O dobro do C, eu boto 2 6. O dobro do V é o VV, que é um X. E o dobro do I são 2 Is. Então, eu não estou nem transformando esses números aqui para indo-arábico e pensando. Né? Eu estou simplesmente dobrando eles segundo uma regra que é bem razoável, né? Bem fácil de entender. A mesma coisa que tem aqui um 8, né? Então, esse é um caso que eu posso transformar esse V em 5 Is e tomar metade deles, né? Então, eu tenho aqui 4 Is. Para dobrar este aqui, eu dobro o M, dobro cada um dos 6, obtenho 4 6, dobro cada um dos X, 2X, e dobro cada um dos Is, 4 Is. Para tomar metade, está aqui, metade de 4 é 2. E, finalmente, para dobrar este número, eu tenho 2 M's aqui, vou ter 4 M's. Eu tenho 4 6 aqui, que quando eu dobrar eu vou ter 8 6, ou seja, 500 mais 300. E para dobrar esses 2x aqui eu tenho 4x. Para dobrar o 4 eu tenho 8. E para dividir o 2 por 2, né, eu tenho, tomar metade, eu tenho aqui o 1. Então, eu faço isso até essa sequência de duplicações e divisões por 2, né, até que nessa segunda coluna eu obtenho aqui o 1. Tá? E aí? O método continua, a gente elimina todas essas linhas cuja segunda coluna resultou num número par. Né? Então, 8 é par, 4 é par e 2 é par. Note que 17 é ímpar e o 1 é ímpar. Né? Note que verificar a paridade de um número, ou seja, se ele é par ou ímpar, em algarismos romanos, também é muito simples. Basta a gente analisar a parte final dele aqui. Né? A gente só tem aí 9 situações a considerar, então é fácil verificar se um número é par ou é ímpar. Então vamos eliminar essas linhas, cuja segunda coluna resultou num número par, e sobraram só essas
duas linhas aqui. Então, como é que a gente obtém o resultado para calcular esse produto? A gente vai somar os valores que restaram na primeira coluna. Então, vamos fazer essa soma aqui. Eu tenho 303 aqui em cima, e este número grandão aqui, que é 4.848. Tá? Eu vou somar esses dois números, e para somar números em algoritmos romanos também é super simples. É só agrupar e reescrever se for necessário. Então, por exemplo, eu quero somar esses dois números aqui, né? Bom, vou contar quantos m's eu tenho. Eu tenho 4 m's. Quantos d's eu tenho? Eu tenho 1. Mas esses 6 d's, esses 3 c's, melhor dizendo, mais esses 3 c's vão formar um d e um c. Ok? Esses 4x vêm para cá. Eu tenho um v daqui. E esses 3 i's daqui com os 3 i's daqui vão formar um v e um i. Bom, eu ainda posso reescrever mais um pouco, porque esses dois d's aqui viram um m. E esses 4x mais esses dois v's aqui vão virar um x. Vou ter 5x no final, que dá um L. Então, eu obtenho essa resposta, que é 5.151. Se vocês fizerem a conta, né, usando algarismos indo-arábicos, a gente vai chegar na mesma resposta, né? Então, 303 vezes 17, 5.151. Bom, eu não vou explicar aqui por que o algoritmo do camponês russo ou do egípcio funciona, né? Posso deixar isso para um outro vídeo, né? Ou vocês pesquisam na internet, tá certo? Mas o objetivo aqui foi só mostrar que existe essa ligação, né, entre a representação dos números e o algoritmo mais apropriado para efetuar a operação aritmética. Então, certamente é possível multiplicar números em algarismos romanos usando essa técnica. Não estou querendo dizer que eles fizessem assim, muito provavelmente não faziam assim, tá certo? Mas não deixa de ser curioso, ok? Então é isso. Até mais.